Galera, seguinte, tô aqui com a Cindy Devitt. Se você é barbeiro, você sabe quem ela é. A gente vai trocar uma ideia sobre a carreira dessa mina, se liga. Cindy, tudo bem? Tudo bem. Tá feliz no Brasil? Demais. Ela veio pra Barber Week, a gente trocou uma ideia lá, a gente vai falar um pouco. Cara, como é que você começou na barbearia? Necessidade. Não foi nada de firula, naquela época não era moda, foi realmente necessidade. Eu não falava, eu estava num país estranho, não falava a língua direito. E o meu sonho antes era ser repórter, né? Viajar pelo mundo e tal, assistir aqueles programas, fazendo reportagens no Japão, terremoto não sei da onde, essas coisas, e eu queria ser jornalista. Mas aí me casei, né? Tive filhos, e aí na época que os meninos nasceram, eu tive a necessidade de ter um trabalho que eu pudesse ficar com os meus filhos e também ter assim, o meu sustento, né? Então eu entrei na barbearia nessa época. Mas e aí, por que você escolheu a barbearia? Por que você não escolheu qualquer outra profissão? Então, a barbearia foi pela questão da praticidade, né? Que seria um curso bem mais simples do que fazer a outra universidade, né? Como seria muito difícil para eu trabalhar na área que eu queria, né? Porque eu era brasileira e morava na Europa, né? Morava na Inglaterra. E aí eu vim para o Brasil um tempo e fui fazer um cursinho. Eu pegava, deixava os meus bebês na escolinha e ia para um curso de bicicleta. E aí eu fiz esse cursinho lá e aí retornei para Inglaterra, né? Que eu morava lá naquela época. E chegando lá, eu percebi que eu não sabia cortar nada. Tinha feito curso no Brasil, mas não tinha a mínima ideia. Aí veio um cabelo branquinho, um lourinho, eu acabei com o cabelo. O cara deve ter trauma de barbeiro até hoje, porque eu destruí. Ficou um monte de buraco em cima, dos lados, no meio, onde precisasse de buraco eu coloquei. O cara te vê hoje e nem acredita, né? Não, Fala, não é possível. Não acredito. E ainda, os pessoal que cortava comigo nessa época, que eu era muito ruim, ainda falam isso, sabe? Aquela época você acabava com o meu cabelo. Isso tipo... Pô, mas fidelizou, né? Porque corta até hoje. Não, eu tenho com toda certeza. Com toda certeza. Os meus clientes de lá são completamente fiéis. Tem clientes que eu corto assim há 20 anos mesmo. Caramba. Você tem quantos anos de profissão? Então, isso é uma coisa assim, né? Mais de 20 anos, beleza. Mais de 20 anos. E cara, assim, como é que você se tornou o que você é hoje? Porque hoje você é um ícone da barbearia. Não só por ser mulher, mas pelo seu trabalho, por tudo que você faz. Porque tem essa coisa tipo, mas é porque é mulher. Não, você é um trabalho, você é uma barbeira e acabou. Foi legal você tocar nesse ponto, porque eu acho que as coisas, essa separação de você é mulher na barbearia, aconteceram agora há pouco tempo. Isso. Na minha época, quando eu entrei na barbearia há 20 e poucos anos atrás, a gente não tinha essa separação. Nós éramos barbeiros. Barbeiro e acabou. Que acho que é o que tem que ser, né? Você é barbeira, eu sou barbeira. Mas agora, de um tempo pra cá, tá havendo cada vez mais movimentos que falam, são mulheres barbeiras, são homens barbeiros. Então, assim, na real, eu não posso identificar essa separação. Nós éramos barbeiros e pronto. Alguns eram ruins, outros eram bons. Né? Na época que eu entrei, eu tive masters, né? Tive mestres que eram assim maravilhosos. Depois eu superei, mas eles continuaram os meus mestres, porque mesmo depois de ter mais técnica, fazer mais evento ou ter um conhecimento mais técnico de determinadas coisas, por ter buscado mais educação, eles continuam os meus mestres. Mas nessa parte não tinha essa distinção de gênero. Não era como é hoje em dia, né? Eu acho que esse movimento aí de separação, acho que começou de um tempo pra cá, eu acredito, né? Não sei. Mas e aí, como é que você conseguiu chegar no nível de barbearia que você tem hoje, no reconhecimento que você tem? Você vem pro Brasil, viaja o mundo inteiro aí com a barbearia? Vou contar um episódio assim que é um pouco pessoal, né? O que aconteceu foi o seguinte. Há um tempo atrás, um longo tempo atrás, mais ou menos uns 10 anos atrás, eu me separei. Aconteceu uma tragédia lá na família, o pai do meu ex-marido acabou se suicidando. Estou colocando isso em questão porque a gente tem um grupo, né, de apoio aos clientes, um grupo, assim, uma ideia muito, muito boa, que até o Tom que veio com a gente aí. Mas enfim, nessa época eu passei por uma situação muito complicada, porque eu estava com os filhos,
morando num país estranho e com uma linda ordem de residência, que é uma ordem da corte britânica que não possibilita você mudar do país se o pai ou a mãe, né, estiverem lá, porque vai tirar o contato. Então, eu estava com essa ordem de residência. E isso pra mim foi um caos, porque eu era sozinha lá, né, era imigrante, sozinha na Inglaterra, não sabia o que fazer da minha vida. O que eu fiz? Fui trabalhar. Então, eu trabalhava na barbearia e eu comecei a me interessar mais, estudar mais, fazer determinadas coisas diferentes do que o dia a dia, né, do trabalho de chão, como na época. Aí tinha um evento que ia ser feito em Paris, que foi, pra mim, foi o divisor de águas na minha carreira. Teve esse evento, ele se chamava História do Cabelo. Aí nós fomos para Paris porque uma parte desse evento ele ia falar sobre a história de umas tribos que tinha na região que eu nasci, no Pantanal, que era Bororo. Eu tenho até as fotos de lá dessa questão dessa região e tudo. E era escrito em Tupi-Guarani. E aí eu tive que ir. Rapidão, cara, ela fala Tupi-Guarani, você não tá ligado. É muito louco. Hoje em dia eu não falo mais como antigamente. Mas você falou comigo. Eu falo, eu consigo entender, consigo pedir água, consigo comer, essas coisas assim, porque eu já trabalhei como tradutora, né? Na missão. Foi por isso, missão indígena, por isso que eu acabei lá na Inglaterra, na real. Uma longa história, gente. Enfim, então nessa época, eu perdi um pouquinho a linha de raciocínio que eu tava falando. Paris. Paris. Então, Paris foi assim o divisor mesmo. Então, assim, eu fui pra lá justamente pra isso, pra poder fazer esse trabalho, né, a história do cabelo. E na história do cabelo, eu vi que existia muito além daquilo. Não era cabelo, era a história da humanidade, a história da vida. Até agora há pouco eu estava tentando buscar um vídeo, porque foi uma coisa que me marcou muito. Nós entramos assim numa sala escura, né, sobre a história do cabelo. E eu me lembro tão bem, quando os meninos começaram a me mostrar o freestyle, eu fiquei assim, sabe, em choque, porque tinha nessa sala, então tinha, né, os nazistas, tinham as mulheres lá alemãs que elas saíam com os judeus, né, ou tentavam ajudar. O que eles faziam? Eles pegavam e rapavam o cabelo e faziam suástica na cabeça delas, entendeu? Como se fosse um freestyle, um negócio assim, para depois elas desfilarem em público. E isso me chocou de um jeito que, sabe, não tinha. Aí outras coisas também, era na China. Algumas era numa banheira, uma senhora de idade, e aí para ficar mais fácil cuidar, eles faziam a cabeça dela assim na navalha, sabe, o shaving e tudo. E aí na África, uma outra coisa, tinha lá os mantos africanos que eram para empoderar o chefe da tribo, eles eram feitos de cabelo. Então eles tinham que usar aquele manto do cabelo da tribo todo para que ele tivesse a energia e pudesse passar essa energia. Então ali simplesmente mudou a minha visão em relação a cortar cabelo, a tudo. Então eu pensei, não, a barbearia sempre foi um dos pilares da humanidade e é por isso que a gente tem, né, uma profissão tão forte, tão poderosa. A partir dali eu comecei a fazer eventos e tentar mudar através das redes sociais, algumas coisas assim, e tentar empoderar os barbeiros para que eles pudessem continuar com essa tradição, né, de, assim, como uma, como que eu vou dizer, um lugar, um dos pilares mesmo da sociedade, um lugar onde as pessoas se reúnem e saiam dali melhores e mais empoderadas. Que é até o lance da autoestima, né, que é muito importante, né. A gente fez um trabalho uma vez comunitário e você vê no olho das pessoas, né? Quando elas estão, você corta o cabelo, você deixa ela melhor, você tira a barba ou acerta a barba, que seja, a pessoa se olha no espelho, ela se vê diferente, né? Com certeza. Ela vive melhor. E me fala sobre as suas viagens, pra onde você vai, como é que você faz, você vai sozinha, você sai viajando, ensinando? Então, isso são fases, né? São épocas, assim. Eu acho que é aquela coisa que eu sempre penso, nunca, né, se apegue ao sucesso ou se agarre ao fracasso. Então tem épocas assim que eu vou, nossa, na maior vibe, vou para hotel 5 estrelas, fiquei tipo assim, embaixo da Cordilheira dos Andes, sabe? Quando eu acordei assim, falei, meu Deus, então real eu tô sonhando, que era a coisa mais linda do mundo, hotel 5 estrelas. Eu tenho que te contar a história do Hilton, depois você me fala, me pergunta, vamos lembrar disso. Fala isso, a história do Hilton, porque eu contei essa história e realmente é uma coisa muito engraçada, é como se fosse Deus mesmo esse espaço. Então é isso, tem épocas assim que é um sucesso, aí tem épocas que você vai para um lugar
pessoal não te paga, você tem que atravessar de busão, tipo 16 horas de viagem para dar um workshop, e aí o pessoal fica olhando pra tua cara e fala assim, esse não é o estilo de corte que eu gosto, sabe? E aí tem aquela coisa, mas sempre de todos os lugares e de todas as experiências, você tem alguma coisa que é muito boa para você. Então, assim como agora, foi o que? 2 anos atrás, menos de 2 anos atrás, eu tive uma fase muito complicada. Foi quando a minha filha começou a ficar doente, um rapaz que trabalhava comigo, eu acabei ficando assim muito mal financeiramente, desviou um monte de coisa. Então você sabe quando tudo acontece errado? Alguns cursos aí eu tive que cancelar uns contratos de curso que eu tinha, várias coisas assim, né? Eu falei, olha, sabe, naquela época assim, aí deu uma acalmada. Eu venho trabalhando, o dia do meu aniversário é 23 de dezembro. Então eu venho trabalhando dia 23 de dezembro por esses 20 anos, né? E aí era época de Natal, um frio na Inglaterra, e tava aquela situação toda. Eu falei, quer saber? Foda-se. Eu sei que é Natal, é a época mais movimentada da barbearia, mas eu vou dar um foda-se. Peguei, comprei uma passagem com uma amiga, fomos para um hotel 5 estrelas na África. Tudo a ver, né? Mesmo clima, né? Mesma coisa. Não, chega dessa porra, entendeu? Eu tô depressiva, já tô quebrada mesmo, né? Já me passaram a perna mesmo, foda-se, não quero mais saber de curso, não quero saber de nada. Vou pra África. Aí fui pra África, né? Cheguei lá na África, um hotelzão, né? A gente pegou uma promoção boa, mas era o melhor, parecia um oásis no meio do deserto, né? Mas sabe como é que é brasileiro? Fica quieto. Não, escutei o pessoal conversando em português, né? Uma turma de surfista lá, né? Hello, mas entre si eles falando, pô, olha aquelas gringas lá, papapá, né, em português. Aí eu falei assim, pode falar em português mesmo. Aí eles perceberam que eu era brasileira, né? Você é brasileira, daí foi que ela... Aí a gente trocou essa energia começou a conversar, eu falei, o pessoal do resort, né, fala que aqui é tudo perigoso, imagina, e daí começou a falar, nossa, a gente adora Brasil. E o pessoal que tava comigo não era brasileiro, né, minha amiga era turca, e eram duas turcas, né? E eu falei, olha, aí tinha mais um português que era amigo nosso. Aí nós saímos daquele resort 5 estrelas, aí nós fomos passear. Foi a melhor experiência da minha vida. Nós entramos em tribos, fomos ver tubarão, lugares de tubarão que era de cima, que você podia ver. Nossa, a gente fez coisas demais. Só que ali eu percebi que o que acontecia? Os resorts estavam dividindo. A gente percebeu que essa linha divisória ela estava aumentando, né? Porque naquela região, por mais que a gente fale que a África, né, e tudo, né, aquela miséria e tudo, não é bem assim. Tem lugares da África que não são. Tem o Brasil, né, tem muito mais pobreza do que determinados lugares, né? Então, mas naquela região, o que estava acontecendo? O resort ele estava consumindo toda a produção. Então a população, se por exemplo, né, antes pagava aí €1 num pé de alface, com o resort lá quanto que ele ia pagar? A população ia pagar em torno de 5. Porque eles pegavam e aí tudo. o resort pegava e colocava os turistas lá dentro e falava para os turistas, o negócio é o seguinte, aqui é perigoso, vocês não podem consumir nada lá fora, vocês não podem conversar com a população porque são perigosos, e aí vocês têm que consumir e ficar aqui. E aí, para trabalhar dentro do resort, o que você tinha que fazer? Falar inglês, né? Ser aquele funcionário padrão. E o que acontecia? Toda a produção local vai para o resort, as famílias não podem trabalhar no resort, aí houve toda aquela separação. Aí eu, lá de férias, né? Disse que eu tinha resolvido que eu ia largar a vida, né, de trabalho duro e estava de férias. Peguei e criei um projeto lá, de inclusão social. Aí esse projeto, falei, não, isso vai dar certo. Aí entrei em contato com a empresa, com a Antes falou assim, não, vai, a gente ajuda, manda ver. Voltei lá pra África e comecei a ensinar, né, uma turma, agora a gente tá com o projeto pronto. Me fala uma coisa sobre a Endes. Você fala bastante da Endes, eles te apoiam em bastante coisa. Você é embaixadora mundial da Endes? Eu sou educadora. Existe uma diferença entre embaixador e educador. Tá. O embaixador, ele representa a marca. O educador, além de representar, ele educa.
ele tem o grau de conhecimento para poder educar. Ele não só conhece as máquinas, mas tem aquele aperfeiçoamento, né? Então a gente faz treinamento e tudo isso. E é global porque eu falo alguns idiomas, né? Eu nunca eduquei em Tupi-Guarani, não, ainda. Pô, ia ser engraçado, Nossa, né, também. sabe o que me deu? Você lembra quais são os seus projetos? Agora eu tenho de repente, mais um, ó, educar em Tupi-Guarani. Pra quem eu não sei, né? Mas vamos lá, né? Ó, indinho sempre acha ensinar a cortar tigelinho. Olha, Fechou. com a Fade Master. Bom, galera, então é isso. Cindy DeVitt, muito obrigado. Toca aí. É nóis. Barbearia, barbeira monstra. Depois eu vou pôr o link Mais monstro do que barbeira. Tô falando no bom sentido. Né? Aí eu vou pôr o link do Instagram dela aqui. Segue aí que tem um monte de coisa legal. Valeu!